Muito boa noite a todos. Espero que me estejam a ver e a ouvir bem. Hoje com uma live com um tema muito especial para mim e também um convidado muito especial, uma combinação muito boa. Então, hoje o tema que eu trago aqui, a proposta que eu tenho aqui, já vou revelar o convidado e muitos já sabem. O tema que trazemos hoje é a cura dos instintos do Enneagrama, ou os instintos e a importância, o impacto deste tema na nossa vida. E quem melhor para falar deste tema do que o querido professor Nicolai Corsino, professor, autor, mentor e muito mais, que de facto estuda o Enneagrama e transmite com muita mestria e amorosidade esta sabedoria, não só no Brasil, mas também já internacionalmente. Em breve estará connosco em Portugal presencialmente e eu vou ver se já o encontro por aqui, porque a intenção da nossa live é de facto trazer este tema que muitas vezes é visto ou tratado num segundo plano, porque a porta de entrada de facto é o Enneagrama das personalidades. E o Nicolai Corsino tem uma imersão e um programa dedicado durante 7 dias só à transformação e cura dos instintos, e por isso mesmo eu achei por bem, antes de ele vir para Portugal e antes de trazermos esta imersão presencial, falarmos um pouco disto que é os instintos. Para quem já conhece o Enneagrama, vai ser aprofundar um pouco mais e colocar aqui algumas dúvidas. Eu irei colocar algumas perguntas ao Nicolai e eu vou ver então se ele já está por aqui. Já temos aqui várias pessoas, o Ricardo, olá Ricardo, Tita, dê-me aí só um ok se me estão a ouvir bem, a ver bem. Se está muito alto o som ou muito baixo. Antes de eu deixar entrar aqui o Nicolai, devemos estar com um pequeno delay. Então vou já convidar aqui o Nicolai. Vou ver... Ok. Muito bem, acho que estás com a câmara ao canto disso. Olá, Nicolai. Olá, Mônica, tudo bem? Tudo, boa noite. Antes Boa de mais, noite. muito obrigada. Deixa Está eu tudo bem ajustar aí? aqui. Ok. Tudo, tô ajustando a altura aqui. Muito bem, também já está noite aí, não é? Pensei que estivesse ainda mais claro aí do outro lado do Atlântico. Pois é, com o inverno chegando, tá começando a É. escurecer rápido aqui. 5 da tarde já tá escurecendo. Nós agora aqui já começamos a pôr as t-shirts, a ficar mais quentinho deste lado. Antes de mais, Nicolau, muito obrigada por estares aqui mais uma vez, disponibilizares aqui a tua sabedoria, o teu tempo, o teu carinho connosco. O que eu estava a dizer na introdução, hoje é uma combinação de uma pessoa especial e muito conhecida neste mundo do Enneagrama e que também já aprofundas o tema do Enneagrama e este tema em específico dos instintos, da transformação dos instintos há muitos anos, com um programa que integra a certificação do Ennea Coaching Brasil, que é o Cura dos Instintos, e então uma combinação perfeita hoje aqui. E a minha proposta é colocar-te aqui algumas perguntas, aquelas se calhar que eu tenho, mas também algumas que muitas vezes me chegam quando tento trazer o tema dos instintos. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para colocar é que, de facto, a primeira porta de entrada, acho que todos nós entramos, é quando conhecemos o Enneagrama, através do Enneagrama das personalidades, dos tipos, que nós gostamos de chamar mais por raios, porque trazemos também o tema das energias arquetípicas, mas os instintos é sempre assim, um tema que eu sinto que fica para depois. E eu fui aprendendo também, num contacto há 2 anos, que eu também achava que os instintos era algo se calhar mais secundário e eu tive assim o meu primeiro choque de que, meu Deus, isto afinal tem muito mais impacto do que as características da minha personalidade. Então eu gostava que me falasse um bocadinho disso, porque uma das frases que eu gosto muito, que é tua, que eu gosto muito de dizer, é que de facto quando nós descobrimos o impacto, a potência dos instintos na nossa vida, que se tu tivesses um tema para trabalhar, só um, não é, na vida, que este seria o tema que trabalhasses. Porquê? Bem, eu acho que tem primeiro uma coisa importante sobre a história do Enneagrama, que o fato, na minha opinião, da gente estudar muito mais os 9 tipos
e menos os instintos tem muito mais a ver com uma história do Enneagrama. Os instintos foram um tema que começou a se desenvolver de uma forma mais forte nos últimos anos. Então não é porque a gente não mergulhava nele, mas porque não se conhecia tanto quanto ele, ou o que se sabia era muito simples. E ao longo do tempo, nos últimos anos, diversas escolas, nós aqui sendo uma delas que mergulhamos nesse espaço, que a gente foi realmente perceber que esse tema era infinitamente maior, e não só isso, pelo fato de ele estar ligado às nossas energias mais animais, mais terra, que são os drives mais fortes dentro de nós, uma distorção no instinto, ele leva toda a tua consciência para aquele lado, inclusive o próprio tipo. Muitas pessoas conhecem a teoria dos subtipos, que é um pedacinho do que a gente acaba usando. Hoje nós não usamos tanto os subtipos por usar até mesmo os instintos como algo muito mais maleável. Mas quando a gente vai para a teoria original, o que é um subtipo? Ele é o meu tipo do Enneagrama, o meu instinto dominante, daquele instinto forte, combinados nos dão determinadas características ou tendências. Só que o que a gente foi descobrindo é que, para a maioria da humanidade, aquele instinto dominante está tão mais forte ali, que é ele quem carrega as características do tipo. Na verdade, ele está até usando o próprio tipo para se satisfazer. E os instintos, eles fazem isso por serem muito fortes. Aqueles que são dominantes em mim são compulsivos, são coisas que a minha energia física precisa, eu quero mais daquilo, eu nunca estou satisfeito. Então pensa na potência que isso faz, e o tipo acaba sendo a maneira como eu consigo isso. Mas no fundo, quem está por de trás faminto? Aquele instinto dominante. Ou muitas vezes os nossos instintos mais baixos, cegos, ou alguns vão dizer reprimidos, a gente fala um pouquinho diferente, eles estão desligados em nós, eles são uma área da vida, uma percepção de vida inteira que a gente tem muito apagada, e isso também afeta muito mais a nossa vida do que parece. Então, se você me perguntar por que eu digo que se eu tivesse apenas um shot, né, vamos dizer assim, eu trabalharia os instintos, porque eles são muito mais fortes em determinar, por exemplo, comportamentos inconscientes na nossa vida. Se a gente for olhar para trás e ver, nossa, realmente, eu tive coisas que o meu tipo me ajudou, coisas que ele me atrapalhou, coisas que são sombras, mas os meus instintos foram muito mais. Eu tomei as principais decisões da minha vida baseadas em instintos, relacionamentos, o quanto eu tomei uma vida, vamos dizer assim, escolhi por um caminho de uma vida mais segura ou menos segura, fiquei ou não fiquei com aquela pessoa, aquela outra. Só que a gente não tem consciência disso, a gente não tinha ideia do quanto isso era potente. E a criação do Cura dos Instintos, há uns anos atrás, onde transforma tudo isso num retiro, onde você vai viver cada uma dessas energias de forma arquetípica, energética, sentir no corpo, trazer a consciência, um observador, que vai olhar para trás na tua linha do tempo, até o momento do teu nascimento, e vai ver, olha como realmente essa força dominante estava lá nas principais decisões que eu tomei até hoje. E aí o meu tipo do Enneagrama acaba sendo o filtro, o jeito que eu tomei aquela decisão. Mas no fundo era o instinto que estava ali. Olha como aquele meu instinto, que sofreu um trauma lá atrás, ou talvez lá, vidas anteriores, talvez, já trazendo aí, está tão apagado que eu passei uma vida inteira e tomei decisões que não consideravam isso. Então, quando a gente traz de fato uma luz, que não era possível até pouco tempo atrás, dentro do universo do Enneagrama, e acredito que ainda é algo muito novo, muito inovador nesse ponto de vista, é que a gente leva esse grande susto. Então, eu depois aí de 20 anos de Enneagrama, mergulhando nesse tema aí nos últimos 4, 5, desenvolvendo ele fortemente, posso dizer, pela minha experiência de vida e pelos meus alunos, se eu tivesse só um shot para dar, graças a Deus a gente não tem só um, mas eu começaria trabalhando os instintos da humanidade. Se a gente cuidasse, curasse, equilibrasse do tema dos instintos, né? Instinto sexual, né? O quanto esse drive, essa força na humanidade gera tanto o lado predador, a briga entre masculino e feminino e todas as questões de competição, o quanto o drive de um excesso social gera a política, gera a influência, gera a guerra, gera a disputa de poder.
o quanto o drive de uma energia de autopreservação gera escassez, gera fechamento. Isso é a história da humanidade, de certa forma. Em dois temas, um já estás a introduzir, mas o outro que eu queria trazer aqui, também ainda na primeira pergunta, de facto, essa tomada de consciência do instinto tende a ser até mais impactante do que da personalidade, porque por vezes né, nós já olhamos um bocadinho mais para as nossas características comportamentais, motivacionais dos tipos, mas os instintos de facto é algo muito inconsciente, que muitas pessoas, eu inclusive há 2 anos nem tinha olhado assim de frente ao sentido. Então é muito inconsciente, né? O que o nosso instinto, como ele nos domina, é algo que muitas pessoas se calhar nunca olharam e nunca entenderam. Então o primeiro choque ao susto é realmente tomar consciência para depois passar para o trabalho de cura e transformação. E o outro ponto que eu te queria pedir era isto que já estavas um bocadinho a introduzir, que é, fala um pouquinho mais desses 3 instintos, cada um dos instintos, e também nesta questão de eles não serem necessariamente em estar em equilíbrio em nós, esta questão de há um dominante, um reprimido, um que está algures no meio, como é que é essa dinâmica, como é que eles se diferenciam, o que é que eles causam na nossa vida de positivo, de menos positivo, quando estão ou distorcidos, ou mais saudáveis, ou simplesmente nós não temos alguma dessas energias e que achamos que não nos causa danos, mas se calhar faz falta para muita coisa. E, portanto, se pudesses trazer um pouco esse conhecimento mais básico para quem também ainda está aqui a aprender ao muito mínimo. Claro, acho que uma coisa só importante, Mônica, para dizer, é que muito da história de quem aprendeu o Enneagrama de uma forma tradicional, como vinha sendo até hoje, acaba tendo contato com os tipos e depois com os instintos. Mas poderia muito bem ser diferente. Inclusive, com o passar dos anos, nós mudamos essa visão e passamos muitas vezes a olhar para os instintos antes dos tipos, por conta de, às vezes, isso até fazer mais sentido dependendo da força que eles têm. Mas vamos lá. O que são essa história de instintos humanos? Né? Antes dos instintos, porque o instinto é o que o animal tem para se relacionar com essa energia da natureza. De certa forma, vamos dizer assim, a Mãe Terra deu de presente determinados instintos físicos que estão programados no nosso corpo, programados na nossa pele, no nosso osso, no nosso cérebro reptiliano, não só o nosso, mas de todos os animais, de certa forma, que é como ela nos desse para navegar pela terra que nós, entre aspas, ganhamos para navegar. Eu gosto de dizer que a Mãe Terra não nos colocaria aqui sem esses instintos de navegação para a gente conseguir, né, encontrar nossa sobrevivência, encontrar, de certa forma, a reprodução, encontrar... Então nós temos esses instintos, e não só nós, mas todos os animais. Então, nós estamos falando de características que o ser humano tem, de forças, de drives, de percepções, que têm a ver com o lado animal. Os animais têm esses instintos, tanto quanto eu. Só que nós não somos muito educados para prestar atenção neles. Nós, muitas vezes, ficamos presos em análises racionais e perdemos um pouco disso. Qual seria o primeiro desses? Se a gente for olhar a primeira bactéria que surgiu, os primeiros seres vivos em unicelulares, eles já tinham uma capacidade inata de proteger a própria vida. Você pode fazer experimentos como, por exemplo, às vezes com seres muito simples, mas se você colocar um fogo de um lado, ou mesmo bactérias, ou serizinhos muito simples mesmo, se você esquentar um lado, você vai ver que eles vão se mover para outro. Eles estão fazendo o quê? Se protegendo do calor. Então, você, desde dos primeiros seres, você já tem essa coisa de se proteger. A célula vai lá e começa a fazer calor demais, ela engrossa de alguma forma a pele dela, a membrana dela, para ela não perder água por evaporação. Então, você tem toda essa dinâmica celular. Você pega uma célula, por exemplo, a água que ela controla a entrada e saída, a temperatura, tudo que envolve o ambiente em si, e que de alguma forma nós temos esse GPS interno para nos autorregular. A gente não aprendeu isso na escola, isso não é uma coisa de ser humano. Qualquer bichinho sabe a hora de fazer a toca dele naquele momento. Né? Como é que o bichinho sabe a hora de fazer a toca dele? Como é que ele sabe fazer o buraco voltado para o norte exato, para o sol entrar naquele ponto? Né? Como é que ele sabe cavar no lugar certo para encontrar aquela comida? Então, quando a gente fala de
proteção ou manutenção da nossa vida física, que envolve principalmente alimento. Então, o quanto a gente tem fome quando a gente precisa comer, quanto a gente, né, quanto o bichinho sabe, já nasce cheirando para encontrar a comida dele, já sabe qual é a comida boa, já não sabe qual é. O quanto a gente cria toca para se proteger do frio, né? Então, tudo que envolve do calor, da água que me falta, tudo que envolve a manutenção da minha vida física, envolve o instinto que nós chamamos de autopreservação, o instinto de manutenção, de preservação da minha vida. Ele é um instinto que energeticamente, a gente demonstra no programa, no retiro, ele gera uma energia assim de fechar-se, como se eu estivesse tentando conservar a minha energia. Em espanhol ele se chama conservación, não por isso, mas de certa forma tem a ver com o que eu faço para me manter, para me economizar, né? Sabe aquela coisinha do cobertorzinho mesmo, assim? Né? Então, todos nós temos esse instinto, só que o que acontece do ponto de vista do Enneagrama é que nós podemos ter ele distorcido. A maioria de nós tem os instintos distorcidos. Então, quando uma pessoa tem esse instinto de autopreservação distorcido para um excesso, que muitos vão chamar de dominante, o que é? Ela tem lá dentro dela uma ferida, um vazio, que dá a impressão que ela pode fazer o que quiser, que ela não vai se sentir protegida, que ela não vai se sentir protegida do frio e do calor, que ela não vai se sentir que tem dinheiro suficiente, que ela não vai sentir que as estruturas, as bases delas estão boas o suficiente, vai ter uma preocupação exagerada, né, com o corpo, com a saúde, não pela beleza, mas pela manutenção, com o dinheiro, com as rotinas. Então, se for em excesso, é aquela coisa, né, eu vou estar ansioso o tempo inteiro, achando que minha vida está em risco. Mas a minha vida não está em risco. Né? Eu tenho dinheiro para viver um ano, a quantidade de blusa que eu estou usando já é suficiente para esse frio que está lá fora, a comida não vai acabar amanhã, mas eu tenho essa ansiedade de que isso nunca está satisfeito. O que acontece quando essa ânsia, essa dominância, sobe para o ser humano? Ele domina o coração, e aí, de certa forma, acaba dominando a paixão do tipo, e ele sobe para o mental e acaba me dando pensamentos repetitivos, né, para conseguir exageradamente essas estruturas, as blusas. Eu quero me proteger demais, eu fico uma pessoa, não sei se que dizemos no Brasil, muito pé atrás, né, querendo segurança excessiva. Parece que a segurança nunca é suficiente. E já por outro lado, imagina que eu tenho esse instinto da natureza que de alguma forma em mim está apagado. E aí muitos vão chamar de reprimido, mas no nosso retiro a gente vai mostrar que na verdade ele é um instinto de certa forma, não necessariamente reprimido, mas ele está desligado por conta de traumas muito antigos, ele está insensível. Mas imagina que eu não tenho essa leitura animal que me diz a hora de comer, a hora de ir no banheiro, a hora de que eu estou trabalhando demais e o meu corpo não está bom. Eu vou me tornar que tipo de pessoa, provavelmente? Aquela pessoa que acaba tendo uma vida mais caótica, que perde a rotina de todos os jeitos. Pode ser que ela coma mal para o organismo dela, em horários desregulados. É uma pessoa que, de repente, o sono dela também não vai ser legal. É uma pessoa que, de repente, dá 4 horas da tarde, ela não almoçou ainda, ela não se deu conta, que o corpo não avisou, ou esqueceu de ir no banheiro. Então vai tendo uma série de negligências em relação a essas áreas de manutenção da vida, que pode ser o lar, a rotina dela, a comida, o frio, o calor, e isso é muito forte. É tão forte que ela, muitas vezes, se for muito inconsciente, ela acha que aquilo não tem importância nenhuma. Ela é cega em relação àquilo, ela vai dirigir a 200 km por hora, ela vai, de repente, se exceder em álcool, o que quer que seja, ela vai colocar a vida física dela em risco e não vai perceber que está fazendo isso de alguma forma. Então, isso acontece em volta do instinto de autopreservação. Agora, se ele estivesse, vamos dizer assim, equilibradinho, como seria, entre aspas, o ideal? Nós, animais, tendo esse instinto que não está compulsivo e nem está apagado, e que ele está, de alguma forma, atento ao ambiente.
Ele reage conforme o ambiente. Pô, se o sol aumenta lá fora ou o calor, o meu corpo me avisa que é hora de suar, que é hora de se refrescar, que é hora de se retirar dali. Ele avisa no momento exato. Se eu estou, de repente, cansado demais e na exaustão, o meu corpo me avisa para dormir. O meu corpo me avisa para parar. E eu aceito isso que o meu corpo me avisa. Ele me avisa na hora certa, ele me regula na hora certa. Esse seria um instinto de autopreservação equilibrado. Antes de passares para o próximo, Nicolai, só aqui uma questão, porque enquanto tu ias falando, eu lembro-me sempre de um ótimo exemplo e houve uma pessoa que colocou aqui uma questão. Dá para ir de um extremo ao outro desse instinto. E eu vivi isso, ou seja, eu antes de ser mãe, eu tinha uma autopreservação muito baixa. Sabes, essa coisa de trabalhar até às 4 horas, não lembrar de comer, essas coisas assim de não, enfim, de jovem que não cuidava. E quando eu fui mãe, e só quando o bebê nasceu, foi ativado, eu virei o oposto. Eu acho que nunca coloquei essa pergunta, mas quando agora a Tita colocou aqui a pergunta, dá para ir de um extremo ao outro, isso bagunçou a minha vida, porque eu era aquela que, enfim, não tinha essas regras todas e vivia como me apetecia e de repente eu sinto o oposto. Eu parecia uma fera, a protetora da minha criança, nem o meu marido podia tocar, eu não dormia a ver se ela respirava, enfim. Então aqui a pergunta da Tita eu acho interessante, porque às vezes as pessoas colocam-me esta pergunta, fica sempre igual esse instinto ou ele pode ir de um extremo ao outro, variar, então antes de passarmos ao próximo, é possível sim termos esse de ir de um extremo ao outro por alguma situação na vida? Bem, primeira coisa a se falar é que assim, os instintos, a sequência de instintos é muito mais maleável do que aquilo que a gente chama de tipo, né? O tipo é uma fixação da persona no movimento da mandala. De certa forma, eu até poderia ser livre, mas eu não sou. Eu fixo e me identifico num determinado ponto, e aquilo é muito mais fixo, né? A maioria, ou quase todas as grandes escolas do mundo, falam claramente sobre essa ideia de você ter um tipo do momento que você nasce por toda a vida, tendo acessos, tendo movimentações, mas ele está ali como um ponto, né, uma âncora mais ou menos fixa dentro do teu espaço. Os instintos, eles costumam ter uma ordem, então vamos dizer assim, né, um deles mais fraco, tradicionalmente chamado de reprimido, um deles como intermediário e um deles como o tradicionalmente chamado de dominante, que é esse mais compulsivo. Aonde esse dominante consome boa parte da energia dos meus instintos, ele fica roubando dos outros dois, e esse aqui fica mais apagado, e esse aqui fica dançando entre eles, dependendo de quem sequestra ele melhor. Essa dinâmica nos instintos em nós, ela é mais variável do que a do tipo. Tá? Por quê? Primeiro por uma coisa, os instintos reagem ao ambiente. Eles são feitos para isso. Então eles têm que se levantar conforme a necessidade do ambiente e abaixar quando a necessidade se vai. Esse seria inclusive um instinto saudável. Uma pessoa com os 3 instintos saudáveis, eles não estariam dominando, eles estariam subindo e descendo conforme a necessidade. Na prática não é isso que acontece. Nós também temos uma certa fixação nessa sequência, que tende sim a ser mais ou menos a mesma desde que eu nasço até a minha vida. Só que podendo variar muito mais do que a questão do tipo. Então, às vezes, um evento específico, como uma gravidez, por exemplo, ela pode inverter os meus instintos por um tempo. Mas qual é a tendência lá na frente? Que eles retornem àquela fixação original. A não ser, e o mundo do Enneagrama não fazia isso, até nós começarmos a criar esses programas de transformação de instintos, e ainda não faz muito, que a gente faça processos de realmente cura e ressignificação dos traumas que colocavam e programavam esses instintos nos 3 pontos. Mas isso ainda está muito indisponível na comunidade do Enneagrama. É realmente uma coisa nova que a gente traz. Porque, no geral, você pode inverter por algum evento. Então, você tem uma gravidez, sua autopreservação, seu instinto social, que é o instinto maternal, vem junto para cuidar. Né? O instinto que cuida é o instinto maternal, é um instinto bastante social também. Se mistura instinto social e autopreservação para cuidar desse bebê,
Na Mônica, que tem os dois mais baixos e o sexual mais alto, é natural que eles subam um pouquinho e essa coisa mude um pouquinho. Qual é a tendência depois que a situação passar? Que volte lá na frente. Então isso pode durar um dia, pode durar às vezes anos em algumas pessoas. Uma coisa muito legal do trabalho com os instintos é que, diferente dos tipos, tem coisas que eu não vou poder te dizer o que é, o que não é. Você vai ter que descobrir, porque cada pessoa tem uma dinâmica diferente nos instintos. Então, por exemplo, eu vou te dizer, e o retiro é desenhado para você descobrir. Então, cada um vai olhar e falar, caramba, eu nunca tinha percebido que é isso que acontece. Então, por exemplo, será que na gravidez da Mônica, ou antes da Mônica ter a gravidez, o instinto de autopreservação dela era baixo, ou o instinto sexual dela era tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que ela queria conquistar, que queria isso, que cegava ela de uma tal maneira que atropelava os outros dois, inclusive fazendo eles trabalharem para isso. Muito provavelmente essa é uma possibilidade também. Então, às vezes, até tem o outro ali, mas perto daquela compulsão, daquela drive, daquela força, ele acaba servindo a isso. Ele não tem vida própria, ele vira um escravo desse primeiro. Então, tem várias dinâmicas que podem acontecer, que não dá tempo da gente entrar na nossa live, mas que é o quê? Mostra a fluidez desses instintos em nós. Eles não aparecem de forma isolada, isso é só um modelo. Sempre um puxa o outro, que dança, que leva, que joga para cá. Então, quando a gente vai para um trabalho de autoconhecimento com os instintos, abre um universo dentro de 7 dias. Um universo inteiro, né? Que a gente sai dali só começando a prestar atenção, né? Isso é muito, muito incrível. Só dizer, antes de pensarmos ao próximo instinto, que eu também aprendi muito depois com o curso online, né? O curso online de transformação de instintos já traz essa complexidade, as subvariáveis todas que mexem aí, que não é assim tão direto que nós aqui numa hora não dá para trazer tudo. Mas sim, é isso. E sim, né? O Nicolai, tu conhecendo, no meu caso, eu não quis aqui falar, mas é mais isso. É um sexual que acaba por se alimentar dos outros dois e também se alimentar do meu tipo, porque de facto é isso. E se calhar podíamos passar então ao instinto sexual na sequência, não sei, ao no social, se quiseres falar. Claro, não, vamos pela sequência, inclusive, que eles foram criados na natureza, né? Foi o que eu pensei, né? Dos chakras. A natureza, ela primeiro aprende a se preservar e em num determinado momento você passa as células por uma própria, a terem essa capacidade, né, da mitose, da separação, onde elas começam a criar indivíduos com material genético diferente, para que eles possam se combinar, né, numa terceira força e gerar os seus filhos, né, e a natureza vai ganhando uma variabilidade muito maior. Isso está em tudo. Quando a gente fala de energia arquetípica, é importante dizer, não está só no instinto humano, está em tudo. Né? Se você for pensar em Big Bang, numa explosão que abre, e aí você continua tendo esses astros, né, que saíram, entre aspas, da barriga da mãe, sendo atraídos pela gravidade. Né? O que é a força gravitacional? É a força que atrai todos os corpos do universo na direção de um para o outro. E isso é exatamente o que o instinto sexual faz. O instinto sexual é esse instinto, né, que ele sobe aqui de baixo e ele traz essa coisa de atração do masculino e feminino, mas também essa coisa do embate, da competição, né, a coisa do macho alfa, da fêmea fatal, que é basicamente essa dinâmica que a gente vê na natureza. Na natureza a gente vê a dinâmica, né? Os pássaros lá, os alces, é uma coisa de instinto sexual, batendo a cabeça até a morte, né? Para conquistar uma determinada fêmea, para conquistar um território. Não é muito diferente do que das brigas que a gente tem aí nas baladas das cidades grandes. Não vai muito longe disso aí. É muito... Olhar para os instintos, olhar para os animais e para os homens, é uma coisa que durante o retiro a gente vai falar... Quanto a gente ainda não faz exatamente as mesmas coisas por instintos, só que a gente dá nomes para isso, a gente não se dá conta. Eu mostro durante o treinamento vários vídeos de pássaros e de outros animais, né, que fazem danças e que mostram as penas para ver se a dança dele atrai a fêmea, que fica ali olhando e tal, que é a mesma coisa de uma pista de dança numa casa noturna.
né? Então, assim, estufa o peito, vai lá e tal, e vem aquela energia para ver se você tem uma atração, uma atratividade, um magnetismo que aumenta. Que isso tudo tem a ver com a energia sexual. A energia do segundo chakra, a energia da criação e da destruição, a energia que é tão potente a ponto de fazer uma vida nascer, de certa forma, e essa potência dela, ela é voltada para essas coisas. Então, quando, né, o bicho ele tem essa atração sexual, ele tem essa atração de competição, ele tem essa atração de ir atrás do que ele quer, é uma força gravitacional para conquistar o que eu quero. E aí o que acontece no instinto no ser humano, combinado com essa história toda? Quando esse instinto está equilibrado, eu tenho, portanto, né, se eu precisar conquistar alguma coisa na minha vida, eu consigo colocar esse foco de raio laser, que a gente chama de faca na boca, né? Um pouco de vai, aquela coisa de ir atrás do que eu quero. Ele tem essa coisa de eu me tornar atrativo sexualmente no momento que eu preciso. Não só, a atração sexual não envolve só casal, seja homem e mulher, seja homossexual, não importa. Envolve também essa atração de outras pessoas, que podem ser amigos, alunos. Você se torna mais magnético. De alguma forma, ao usar a energia sexual, você seduz, atrai a atenção para você. Ela é um pouco mais hipnótica, vamos dizer. Bem direta e direcionada. Então, quando isso está equilibrado, eu tenho essa capacidade, né, de ter o meu brilho, a minha atratividade, de me achar assim, de disputar o que eu precisar, de fazer algumas lutas quando coisas estão sendo tomadas de mim. É uma energia de luta, né, de disputa, um pouco de competição saudável, ela me dá essa capacidade também, e me dá essa capacidade muito, né, esse drive de gravitacional de atrair e conquistar não só uma pessoa, mas as coisas que eu quero materializar na vida. Quando esse instinto desequilibra para o excesso, vai se tornar dominante, é exagerado, imagina essa coisa assim, ó. Aí você vira aquele alce, né? Aí são aquelas pessoas que você vê aonde elas batem de frente, aonde elas dão ordens muito diretas, aonde elas podem competir e tirar todo mundo da frente para ganhar um determinado, né? Você vai jogar um jogo aqui e de repente você vai para cima daquela bola e tal, e sai, não enxerga mais nada, só enxerga aquilo, sabe? Eu conheço bem como é que é isso, você fica cego, você só enxerga aquele gol, só enxerga aquela meta, só enxerga aquele lugar. Interessante que é uma energia de conquista, muitas vezes associada, né, ao tipo 3 erroneamente, tá? Ela é uma energia muito mais associada ao instinto, que todos os 9 tipos podem ter. Só que também vai gerar uma competição predatória, um desequilíbrio entre masculino e feminino dentro de mim. Então são as pessoas que vão ter um certo problema ao longo da vida com relacionamentos, a questão do ciúme, da possessividade, da carência. Eu preciso daquele feminino de qualquer jeito e não importa o quanto eu tenha, não parece que a carência continua. Eu preciso daquele masculino de qualquer jeito. Então, essa questão, né, do feminino machucado, do masculino machucado, dessa relação não saudável, seja de agressividade, possessividade, sedução, essa confusão que o mundo está vivendo um momento de abertura para a cura, tem muito a ver com a guerra dentro manifestada no instinto sexual, né? Então, o que é a energia sexual saudável e o que é a energia sexual desorientada, de certa forma, buscando lá fora o que eu não tenho em mim. Então, quando eu não tenho as energias masculina e feminina dentro de mim organizadas e à minha disposição, eu busco elas fora de mim. E aí o meu instinto sexual fica muito forte. E aí, só para finalizar, quando ele é muito fraco, né, imagina um instinto sexual baixo, eu perco essa faca na boca, uma pessoa olha para ela e fala, eu não sou uma pessoa muito atrativa, uso aquelas roupas mais pretas, mais escuras, que não mostram as curvas do corpo, tenho crenças e pensamentos achando que eu não sou tão atraente assim, que é isso, né? Quem tem um instinto baixo tem muito diálogo interno dizendo que você não é competente naquilo, que você não é bom naquilo. Às vezes são pessoas com maior dificuldade para conquistar alguma coisa,
para brigar pelo que querem. São efeitos aí um pouco dessa energia que você bem conhece do instinto sexual. Uhum. Posso só fazer uma pergunta, Nicole, antes de irmos depois ao próximo? Claro. Como é, como assim, por curiosidade, para também trazermos um pouquinho do que é o programa, né, imersivo do Cura dos Instintos, como é que é isso, por exemplo, tu trazes com que metodologias, como é que é trazer isso para uma sala e trazer essa cura, né? Porque às vezes vem essa questão, mas como é que isto se cura? Eu no início pensava muitas vezes, mas cura ou transformar não é controlar, não é? Porque não é certo controlar um instinto, mas como é que ele se cura, equilibra, transforma e como é que isso pode ser feito em sala, não é? Nesses 7 dias. Isso é uma coisa que nós desenvolvemos aqui nos últimos 7 anos, através de pesquisas e trazendo outros instrumentos para trabalhar nessa Uhum, questão. Isso não é uma coisa que vem originalmente do mundo do Enneagrama, que te ensina muito mais a olhar algumas coisas e a controlar algumas delas. A questão de você uhum, controlar um instinto, então imagina que eu tenho esse instinto sexual forte e aí eu quero gerar um controle. O que é um controle? É quando eu leio lá, olha, Nicolai, você não deveria fazer isso, senão você mata aquela pessoa, ou tem ou a própria sexualidade, controla isso. E a gente sabe, por experiência própria milenar, que não dá muito certo controlar instinto, né? Tudo bem, claro, somos humanos, temos um comportamento, mas quando você reprime demais uma energia, que não tem nada a ver com o instinto reprimido, mas segura, sim. controla, ela fica lá dentro borbulhando, pulsando. E essas energias dos instintos são muito fortes. Então, é claro que é útil aprender a tentar controlar determinados comportamentos que vêm dos instintos, mas, sinceramente, para os instintos dominantes, quando você passa pelo retiro, você vai ver que você não consegue muito controlar. Você tenta, mas chega uma hora que você perde para isso. E você gera uma briga interna dentro de você. Então, não que o Uhum. autocontrole não seja algo fundamental para o ser humano, mas quando a gente está lidando com energias instintivas, a gente tem essa energia vazando de outras formas, né? Pega a prova sexualidade reprimida, isso vai aparecer em pedofilia, vai aparecer em outras coisas, em escuridão, em um monte de coisa. E assim é com Ou todas seja, as pior, energias dos instintos. querer controlar um Porque instinto vai piorar ainda mais, se calhar mais à frente, não é? muito provavelmente o instinto é como um dragão, assim, ele precisa se saciar. O instinto dominante, principalmente. Ele tem essa compulsividade, ele tem um buraco aqui dentro que ele precisa se saciar. Como que a gente Uhum. fez esse desenvolvimento para transformar os instintos? Primeiro a gente foi lá entender o que fazia essas sequências serem distorcidas. Por que eles não estavam disponíveis de forma saudável para a Mônica, para o Nicolai, para a humanidade como um todo? E a gente foi ver que o instinto dominante ele tem essa ânsia. E fomos ver a relação dessa ânsia, né? Quando você tem uma ânsia por algo lá fora, é porque ela falta dentro de você. Tá? Então, Uhum. dentro do instinto autopreservação, por que eu tenho essa ânsia por me proteger, achando que a minha vida vai acabar de qualquer forma? Lá dentro de mim, eu tenho um senso animal de não segurança, de não proteção. Né? No instinto sexual, por que essa coisa toda com o masculino e feminino? Porque dentro de mim eu tenho essa carência, muito ligada à relação que vai ser projetada em pai e mãe, por exemplo. Já no autopreservação, a minha relação com a mãe natureza, com a terra, com a mãe provedora. O quanto eu tenho essa sensação de que a barriga da mamãe me provê, ou a barriga da mamãe, mamãe terra, mamãe terráquea, vamos dizer assim, não provei, e aí eu tô faminto, né? Ali eu preciso segurar o mínimo um fiozinho de comida porque vai acabar. São coisas que imprintam, não é no pensamento, é na pele, no corpo, né? No instinto social. Como é que eu tenho essa sensação de que, né? Imagina eu sou uma abelha numa colmeia, nós estamos vivendo como um sistema, eu como um soldado, vamos dizer assim, eu faço tão parte dessa constelação, desse sistema, que eu deixo minha barriga lá no ataque e morro, mas não faz diferença, porque nós somos um só, de certa forma, um faz uma coisa, outro faz a outra, e de repente eu me vejo em ostracismo, ou sinto que não pertenço àquela colmeia, àquele lugar, ou à humanidade, me sinto sempre um ET, ou parece que não pertenço à minha família, essa sensação de não pertencer a uma comunidade. Então, quando a gente, que tem muito a ver com o pai, com o instinto social, com aquele que empurra você para o mundo, com essa força
né, de sair, de desbravar, de fazer associações. Então a gente foi atrás desses elementos e desenhamos técnicas para transformá-los. Então, por exemplo, a gente usa uma série de regressões para voltar no momento onde essas coisas se desconectaram, onde você tiveram esses traumas, e usamos reimprints, ressignificações, processos respiratórios, hipnose ericksoniana, para fazer um desenho diferente de toda aquela linha do tempo, usamos técnicas de dessensibilização de trauma, para chegar num determinado instinto, por exemplo, que está congelado, tocar nele até que o sistema nervoso comece, de alguma forma, a abrir espaço para ele. Usamos constelações em cada um dos instintos, de modo a ver a tua relação com, entre aspas, o arquétipo mãe provedora, a triangulação bem Electra-Édipo que você tem no instinto sexual, bem freudiana mesmo, ou lidamos então também com a energia lá do instinto social, também na relação com o pai, ou com o pai maior, ou com Deus. Também atuamos aí com outras técnicas que envolvem movimentos corporais, movimentos físicos, muitas induções hipnóticas desenhadas para esse processo de transformação, todas elas baseando-se no que tem de mais avançado do ponto de vista de conhecimento de instintos do Enneagrama, porque o Enneagrama muitas vezes é mais um mapa, mas ele muitas vezes não aponta necessariamente os caminhos de transformação daqueles mapas. E nós, dentro desse trabalho, aí já são quase 20 anos, juntando a PNL sistêmica, o xamanismo, esse é um curso que tem muito xamanismo, né? Estamos falando das forças da terra, então usamos alguns processos de curas xamânicas, hipnose ericksoniana, constelações e uma série de outros elementos que são desenhados de forma vivencial. Perguntas, usamos algumas técnicas que são também de escolas mais tradicionais, que envolvem essa questão de perguntas profundas num ambiente específico que fazem processo de cura, compartilhamento. É assim, é uma semana onde do primeiro minuto até o último você fica virando do avesso nesses processos aí. Então é para isso. E como que a gente sabe que teve efeito? Há uns anos atrás, quando eu desenhei esse programa pela primeira vez, eu fiz uma turma menor de 3, 4 dias, deve ter uns 5, 6 anos atrás. Não, era uma coisa que a gente desenhou, colocando outras técnicas. E aquela turma de 40 pessoas, a gente monitorou. Inclusive em mim, como instrutor, aquilo se transformou de um jeito que eu não tinha visto acontecer nos 18 anos anteriores de Enneagrama. E aí a gente foi fazendo outras turmas, foi monitorando, foi criando, foi montando e viu que efetivamente a gente tinha conseguido chegar a um design que causava efeitos de mudança sustentável. Não é só um ganho que depois se perde. É algo que atua não no sintoma do instinto, mas na causa do instinto existir. É bem isso. Obrigada. Só para puxar esse parênteses aqui, Nicolai, sempre então com este objetivo de equilibrar, né? Porque ao ativar um que está, por exemplo, muito baixo, vai libertar e preencher mais, né? Tentar dar assim uma metáfora, porque a pergunta que me vem muito é essa coisa do, então, mas como é que isso funciona, né? É como se fosse um vaso cheio de 100% e se um está reprimido e ativa, equilibra o outro que está demasiado excedente, porque isso às vezes é uma pergunta que me vem. Esse é um pouco o objetivo, não é? De criar esse equilíbrio. A gente poderia dizer que sim. Então, se eu tenho esses 3 instintos, vamos dizer, 3 vasos, usando a sua metáfora, Mônica, e um deles fica sugando a água inteira, sobra pouco para o outro. Mas, às vezes, ele só está sugando também porque esse aqui não quer beber. E por que ele não quer beber? Porque ele possui, de certa forma, alguns traumas que o impedem de tocar naquela energia, naquele ponto. Então, sim, é o equilíbrio. Agora, para conseguir um equilíbrio, tem atuações e curas que eu tenho que fazer nos 3, para que eles possam estar libertos o suficiente para agirem conforme o ambiente me pede. E aí sim eu vou encontrar. Então o equilíbrio seria o primeiro, né? Vou ter que olhar para todos para equilibrar, não é um só. E tem outros trabalhos que a gente vai fazer, por exemplo,
no último dia, nos 2 últimos dias, onde depois de equilibrados existe um trabalho espiritual com os instintos, onde a gente percebe que na ligação entre céu e terra, que essa força que a Mãe Terra nos dá, esses instintos animais, eles são inclusive o combustível para eu fazer elevações espirituais ou atingir estágios de vibração mais elevados. Mas eu só vou conseguir fazer esses processos, que aí já são processos de transmutação, de alquimia vibratória, uma vez que eu tiver, vamos dizer assim, esses instintos mais equilibrados em mim. Senão, eu até consigo, né, vamos dizer, acender isso um pouco, mas costuma dar grandes desequilíbrios entre a vida psicológica e a vida espiritual, de certa forma. Nicolau, obrigada. Fechando o parênteses, nós estávamos a falar de facto de instinto de autopreservação, primeiro chakra, segundo chakra, instinto sexual. Falta ainda falar aqui só um bocadinho, tu já tocaste no social. Eu sei que tirei um bocadinho aqui da estrutura, mas era para também irmos esclarecendo como é que isto funciona, não é? Da teoria num retiro ou num trabalho imersivo vivencial, como é que nós podemos trabalhar isto. Então, voltando agora para o social, não é? Que é, estamos a subir nos nossos chakras, como é que se caracteriza ou como é que tu descreverias as características deste instinto? O instinto social, eu costumo dizer que existe um instinto e existe uma força por detrás disso. Vamos dizer assim, a natureza possui uma força social. Né? Usando a metáfora lá da gravidade entre os astros como força sexual, a capacidade de cada um desses planetas ou astros de cuidar de si mesmo, vamos dizer assim, e de certa forma uma galáxia funcionando como um sistema só, um sistema vivo. E aí eu estou falando, né, da relação entre tudo isso gerando um corpo mais avançado, e aí eu estou falando de social. Quando a gente olha para a natureza, isso se manifestando, porque a energia vibratória ela vai se manifestar na natureza, e a natureza vai encontrar uma forma de pulsar essa vibração de alguma forma. Então você começa a ter, por exemplo, animais com uma complexidade de civilização mais avançada. Você pega as formigas, as abelhas, eles passam a depender uns dos outros, que é uma coisa completamente diferente lá do autopreservação, que ele aprende a se fechar. Esses passam a se interrelacionar. Uma palavra muito forte que tem a ver com o instinto social é comunicação. Não sei se você já viu, eu passo lá durante o retiro a dança das abelhas, né? O como uma abelha vai, ela voa, ela capta onde está o mel em potencial, ela volta e ela faz uma dança para mostrar quantos graus específicos a quilometragem, o ponto, e as outras devem ir até lá e voltar. Então há uma divisão de funções, né? Então o instinto social, você passa os indivíduos a viverem como uma comunidade, e não só isso. Eles sentem visceralmente, na pele, no corpo, na barriga, que eles pertencem, que eles são parte dessa comunidade. Então você tem esse senso de existir não como uno, né? É uma célula que agora também é harmônica, e a harmônica que agora também é uma família. E aí se eu machucar essa família no meio dela, a Mônica sente a dor, porque é uma dor da família, né? Então, quantos processos de constelação a gente vê que não envolve, né, as dores, né, de indivíduos, de sistemas, vamos dizer assim, de alguma forma. Então, quando isso vem para o ser humano, o que isso vai dentro do animal, do ser humano, ser traduzido de alguma forma? O instinto social saudável, ele me dá essa capacidade de responder e estar e formar e fazer parte de uma comunidade, de um sistema maior do que eu. Que pode ser família, o instinto social é muito dentro de uma família, pode ser uma comunidade, a minha cidade, o meu bairro, a minha escola. Todos nós temos essa questão do instinto social. Quanto a gente consegue entrar num grupo, quanto a gente consegue fazer parte de um grupo novo rápido assim, o quanto a gente precisa ou não precisa disso. E aí vai trazer exatamente as mesmas características ali, né? Da colmeia ou da formiguinha. Quem tem um instinto social mais saudável consegue se comunicar com aquelas outras pessoas, trocar informação de uma forma mais aberta, consegue operar, por exemplo, numa empresa, numa sociedade, numa casa, dividindo funções. Você faz aquilo, eu faço isso. E o que envolve, né, team building, vamos dizer assim, envolve extrema comunicação. Né? Se a abelha não contar para a outra onde está,
Então, são habilidades que estão juntos, de certa forma, ali. E vai me dar, obviamente, habilidades políticas, habilidades de partido, habilidades de influência, habilidades de estar na frente de muitas outras pessoas. Esse é o seu lado saudável, esse viver em comunidade, esse estar num bairro e a hora que eu preciso de açúcar tem alguém que tem, estou passando por uma dor porque eu perdi um ente querido, a comunidade está me dando suporte. E no dia seguinte é uma outra história, sou eu que estou dando suporte para aquela comunidade. Né? Os homens começam a viver em tribos lá atrás, porque, caramba, finalmente eu posso descansar e dormir uma noite. Porque o outro está lá na porta com uma lança, e se vier um bicho lá, ele espeta. Né? Então essa divisão de funções, né? Essa questão tribal, ela surge com o aumento do instinto social. Quando esse instinto fica compulsivo, eu passo a desequilibrar essa coisa de estar num grupo, de pertencer, e aí já não é mais estar no grupo, é eu ser o dono do grupo. Eu ser o mais influente, eu ser o líder, eu mandar naquelas outras pessoas, eu manipulá-las lá no fundo para ter as coisas que eu quero. Eu ter o cheiro do poder, querer ter o poder, inclusive podendo fazer a guerra, se for o caso disso. São nações querendo dominar outras nações. Sou eu querendo tornar-se, né, o líder déspota. Sou eu usando minhas habilidades sociais, lá e o Brasil está muito distorcido, acho que o mundo como um todo, na política, a gente enxerga o instinto social distorcido, manipulando, amarrando, fazendo aliança num dia, no outro, tendo essa capacidade, inclusive, de não falar a verdade, de me adaptar, de falar aquilo que agrada para conseguir uma aliança. Tem muita coisa que vai aparecer no instinto social mais excessivo e distorcido, como essa coisa do querer o status, querer aparecer na capa da revista, querer ter o poder, a influência, né? E ter, assim, de certa forma, um poder de manipulação, de jogos políticos muito envolvente desta forma. Seja numa esfera política, seja na vizinhança da minha casa, falando o quê? Chamando as vizinhas para fazer um bolinho, falando fofoca para elas. Aí nessa fofoquinha ela já mexe com alguma outra coisa, vou lá, né, fazendo a fofoca, né, o gossip é uma coisa muito comum dentro do instinto social dominante. E também essa capacidade de estar se relacionando com muita gente. Tende a ter um network muito maior. Agora imagina você ir para outra ponta, né, ir para o social blind, ou esse instinto, vamos dizer assim, anestesiado, adormecido ou reprimido de alguma forma. Esse cheiro, essa capacidade visceral de pertencer ao grupo, de juntar minha barriga, sabe quando você forma um círculo e parece que mão direita, mão esquerda, realmente você é um só? Está sentindo uma coisa só? Imagina que você perde essa capacidade de sentir isso na pele. Teu cérebro não consegue ir para lá. Você começa a acreditar nessas vozes internas que você não consegue participar de grupos, pertencer a grupos. Mais do que isso, você perde a fé em qualquer tipo de instituição. Você perde a fé na política, você perde a fé no clube, você perde a fé, até mesmo que as pessoas são bondosas com outras, você desconfia de determinadas ajudas, você não quer mais participar da comunidade, você acha que você pode viver sem estar sabendo de nada, mais isolado, você perde um pouco da capacidade de se comunicar, é mais difícil para você, existe uma vergonha social maior, às vezes até a gente sexual no 1 a 1 vai, mas num grupo novo você tem mais frio na barriga, você perde capacidade de influência de grupos, às vezes você influencia bem um, mas na hora do grande grupo você fica ressabiado e você se torna uma pessoa que de alguma forma constrói uma vida mais isolada, você tenta ficar mais afastado das outras pessoas, ficar mais tempo sozinho, e perdendo capacidade de influência, perdendo participação na comunidade, se tornando mais cético em relação a isso. E claro que você nem acha isso ruim, tá? Isso é uma coisa que não deu tempo de falar. Os instintos reprimidos, normalmente a gente não acha isso ruim, a gente acha, é isso mesmo que eu faço, olha que bom. Porque eles estão tão... A dor que existe nele, em você, é tão gigante que você teve que apagá-la, né? Desligá-la.
de alguma forma. Então, muitas vezes você olha para isso e não vê problema nenhum com isso. Então, leva-se todo um trabalho para a gente trazer à luz, por exemplo, o quanto, na verdade, isso não é uma verdade. É sim um conjunto de crenças que estão te protegendo de sentir uma dor, por exemplo, de uma separação do todo, de sentir que não faz parte, que é uma dor Exclusivo. fundamental no ser humano. Uhum. Obrigada, Nicolai. Nós já só temos aqui mais ou menos 5 minutinhos, e eu depois só vou fazer uma última pergunta, mas aqui eu sei que tu sempre me disseste, e já falámos sobre isto, que eu acho que é interessante, que é aquela questão de muitas vezes é no nosso instinto reprimido, agora veio-me isto porque o social é o meu reprimido, que por vezes onde nós mais medo temos, onde mais nos queremos, né, ou não o temos ou nem o vemos, é onde está a nossa grande propósito, não é? A missão. Isso é mesmo assim ou é algo que eu pelo menos já te ouvi dizer e quando observo algumas pessoas é curioso que eu vejo esse caminho, aquilo onde o mais provável estava de acontecer, que é onde nós não queremos ir, onde nós não queremos estar, de repente é para onde somos constantemente chamados a nos desenvolver nesse sentido, para viver de alguma forma o nosso propósito, não é? E podes só brevemente dizer de onde é que isso vem ou como é que chegaste a Claro. essa Na verdade, o que a gente vai. No instinto reprimido, até um determinado nível de trabalho pessoal, você nem vê problema em ser assim, tá? Inclusive acha bom. Primeira coisa, você não sabe que você está, de certa forma, com o teu sistema se defendendo de uma dor ou de um trauma antigo. Tudo bem. De repente, você começa a tocar aquele lugar e você começa a olhar para outras pessoas lá fora que têm aquele instinto mais alto, sabe? E começa a olhar para elas e ridicularizar elas. Ah, olha aquela lá, como se cuida, como guarda dinheiro, né? Autopreservação. Imagina, eu não preciso disso. Ou não, sexual, olha aquela lá como se mostra, né? Coloca roupa e acha que é a mais, né, gostosa da festa. Não gosto disso. Ah, o social, olha aquilo ali, como conversa, como faz média para o patrão, isso, aquilo, político. Não gosto disso. Então você já está num ponto onde você já está se incomodado com aquilo, porque de uma forma inconsciente aquilo existe em você e você não sabe lidar com isso, é um espelho. Até chegar um ponto que você começa a olhar e falar, caramba, eu realmente sinto falta disso, isso faz parte da minha vida. Primeiro por as habilidades que isso me traria que eu não tenho, e lá na frente é uma dor da alma mesmo, você sente falta daquilo. Então, o nosso instinto reprimido, algumas linhas do Enneagrama, isso não vem do nosso trabalho aqui, vão dizer que ali está a nossa missão de vida. E é claro, né, eu conheço essa informação há muito tempo e eu fui ver o que aconteceu na minha vida ao longo desses 7, 8 anos. E principalmente nesses processos de regressão, de busca profunda. O que eu tenho a dizer hoje de uma forma empírica, depois desses anos todos? Eu mudaria um pouco a frase assim e ficaria, sim, no seu instinto reprimido existe uma cura muito importante a ser realizada. Mas tão profunda, tão profunda, tão profunda, que é como se você fosse liberar um karma que talvez estivesse com você há muitas existências. Então existe um lugar que ao tocar aí é uma cura muito sagrada, tá? Algumas vezes essa cura muito sagrada se torna, porque é comum, né? É a história do curador ferido. Se torna o que eu resolvo fazer para ajudar as outras pessoas, e então, entre aspas, se torna uma missão de vida, porque eu vou ajudar outras pessoas a curarem aquilo que eu também estou curando. É comum acontecer isso sim. É obrigatório? Okay. Não é obrigatório. Você pode transcender isso de uma outra forma. Você pode estar curando isso em você de uma forma plena, ou vamos dizer assim, a missão de vida é com você mesmo. É curar isso em você. Algumas vezes ela transborda numa profissão e leva exatamente isso para os outros. Algumas vezes você continua nos seus outros trabalhos, mas aquela missão, aquele algo sagrado, aquele resgate profundo, existe no instinto reprimido? Sim. Quando a gente toca lá e consegue tocar, isso vai acontecer algumas vezes no retiro, o que você sente ali é indescritível, é uma força, é um sagrado, é algo
tão potente que transforma pra caramba. Claro, tocar uma vez significa que você vai sair pela vida lá com esse instinto equilibrado? Não. Você ainda vai ter que mexer no teu sistema nervoso, nas tuas crenças, no teu corpo, nos teus hábitos, para que eles tenham capacidade de sustentar aquilo num nível mais elevado. Mas você começa a fazer. Já tem uma mudança grande. Então, a resposta é sim, mas eu gosto de ampliar a visão sobre ela. Muito bem. Eu só não. Está aqui uma pergunta assim, a bold, porque o Ricardo Laranjeira colocou. Eu vou-te desafiar num minuto responderes, mas na verdade eu acho que é uma clarificação do que já falámos, que pelos vistos não ficou 100% clara, que é assim. Só para confirmar, a sequência instintiva, quando bem identificada, não se altera ao longo da vida? Ou seja, o que eu entendo aqui é, eu também tenho esta ideia, ela bem identificada, ela existe em nós aquela sequência, não altera completamente. Acho que é isso que eu quero entender aqui. Olha, essa resposta, ela é muito boa. É difícil perguntar as coisas para mim, porque eu sempre vou dizer depende, né, Mônica? Você sabe Parece que um advogado. a minha abordagem no processo de desenvolvimento humano não é dizer Claro. isso é A, é B, é C, mas sim oferecer possibilidades de desenvolvimento. Mas eu posso te contar o que a história, a comunidade em geral do Enneagrama fala e a nossa experiência. Então, assim, no geral, com a maioria das pessoas, essa sequência tende a se manter a mesma pela vida toda. Porém, por quê? Porque o trabalho de cura, o trabalho de transformação, por estar isso aqui no cérebro reptiliano, impregnado na pele, normalmente não conserta sozinho, vamos dizer assim. Precisa de um trabalho mais profundo. E ao longo da vida, é natural que conforme os eventos aconteçam, essa sequência vá se alterando, vá se mexendo para se adaptar. Isso é uma coisa. Agora, vamos lá. É possível que ao longo do tempo, seja qual a razão, porque eu fiz uma terapia muito profunda, porque eu fiz os trabalhos, porque a vida me trouxe, eu vou curando, tirando a compulsividade do meu dominante, aumentando o da frente, podemos de alguma forma fazer com que eles cheguem mais próximos uns dos outros? Podemos. Eu posso dizer isso porque eu fiz isso ao longo da minha vida. E tenho feito com muitos alunos. Então, sim. Por que lá o mundo antigo do Enneagrama vai falar que não dava? Porque não tinha, na minha leitura, as ferramentas para se trabalhar em algo que está a nível de cérebro reptiliano, que não é por comportamento. Mas com muito trabalho, essas compulsões vão diminuindo? Vão. Eu estou trabalhando no meu instinto sexual de forma terapêutica tem quase 18 anos. Então, assim, já diminuiu muito a loucura dele, mas ele ainda aponta ali em cima. Tá? Então, essa é a minha história. Porém, há outras pessoas que estão, por exemplo, há quem diga para mim que o seu instinto médio, em algum momento, ficou mais forte que o dominante e assim tá, o resto da vida. Né? Então, assim, e quem sou eu para dizer que isso não é possível? A gente não sabe. Vai que é possível. De certa forma, teoricamente, com muito trabalho, até seria. Então, dentro do trabalho dos instintos, eu diria para você, no geral, mantém-se a sequência, é muito... Mas é possível que alguém mexa tanto nisso que em algum momento essa sequência pode se alterar? Por que não? Eu acho que a gente está chegando numa fronteira que talvez seja. Da mesma forma, eu traria uma mesma pergunta. É possível meu raio dominante do Enneagrama tornar-se outro de alguma forma? A resposta que se tem até hoje é não. Agora, com movimentos de muita integração, abrindo-se as flechas todas, aumentando as outras energias, será que eu chego num ponto onde está muito mais disponível para mim tudo isso, que até dizer isso, talvez até rotular assim não funcione mais? Esse é um lugar onde a gente quer chegar. E esse é um lugar onde, inclusive, o retiro é feito. A gente pede para você chegar lá, esquece essa história de que você conhece, que é dominante, reprimido, do meio. Chega do zero. E se você viesse para trabalhar as energias dos três? E na hora que você fizer isso, você vai descobrir tanta mágica e nós vamos continuar aprendendo sobre o que é o que não é possível, é o que eu imagino.
Muito bom, Nicolai, muito obrigada. E assim fechando, acho que tocaste no ponto certo. De facto, tu estás quase em breve, mais umas semaninhas a entrar no avião, não é? Para vir até a Portugal mais uma vez. Muito obrigada por teres aceito mais uma vez o convite de vir até a Portugal, desta vez, de facto, com este programa que vem pela primeira vez. Eu não sei para a Europa, se já fizeste, acho que nunca fizeste na Europa, pois não? Esse programa é inédito fora do Brasil, né? O Nove Raios eu já fiz na Europa, nos Sim. Estados Unidos, mas este aqui é um desenvolvimento novo, é a primeira vez que ele pisa Muito na bem. Europa, com certeza. Então posso ser inédito em Portugal e na Europa e que faz parte, só para as pessoas também entenderem, de uma certificação de Enneagrama avançada, né, com marca registada no Brasil, da qual faz parte o Nove Raios, este para o Instinto de Enneagrama Espiritual. Então nós vamos trazer este ano e provavelmente uma vez única, porque não sabemos, né, como é que serão os próximos anos, mas para já, nos próximos 2 anos, esta será uma oportunidade especial que eu pedi muito processos, porque também sentia que dentro da comunidade de Enneagrama em Portugal muitas pessoas perguntavam, não é, por esse trabalho do Nicolai dos instintos, por não haver assim à disposição o registro presencial e imersivo, uma combinação de todas essas metodologias. Então o que eu posso dizer, nós já temos um grupo já bastante bom para este retiro, mas ainda temos algumas vagas disponíveis. O retiro vai ser de dia 27/6 até dia 3 de julho, no Algarve, na Serra de Monchique, bem especial, no topo de uma serra que é reserva natural em Portugal. Eu, quando vi esse espaço, senti logo que ia ser ali. Então é com muito gosto que te recebemos, Nicolai, está bem? E para quem esteve aqui a ver connosco, possa ter curiosidade, eu estou aqui, deste lado, para esclarecer algumas dúvidas. O retiro já está marcado e o grupo já está, como eu disse, um grupo maravilhoso, mas temos aqui espaço para embarcarem mais alguns nesta jornada. E é isso, Nicolai, muito obrigada por teres vindo esclarecer um pouco, trazer um pouco de um cheirinho do que é esse trabalho. Estamos todos com muita ansiedade boa de ter cá de novo, está bem? Obrigada, um Eu beijinho. agradeço. Você sabe que eu sou apaixonado cada vez mais por Portugal, né? Cada vez que eu piso aí, eu sinto algo que eu não consigo descrever. A relação, o amor, a comunidade, desde o nosso primeiro retiro lá, 2 ou 3 anos atrás, né? Éramos 13 e fizemos uma diferença absurda em tudo, que o meu coração bate. Dessa vez, então, estou aí no final de junho para o Cura dos Instintos, pela primeira vez. Estamos aí, acho que vale lembrar, no final de julho, a gente vai fazer o Sim, curso verdade. de É crenças, verdade. né? Vamos fazer o curso de crenças. Nesse Eu, meio do caminho, eu vou ter a alegria isso. de ficar com a minha família por aí, né? Que bom. Sim, é verdade. Eu consegui a proeza do Nicolai de fazer 2 cursos em basicamente 4 semanas. Então, sim, falarei mais à frente. Também já temos aí um grupinho interessante. O Nicolai traz também no final do mês de julho aqui em Portugal um curso maravilhoso de transformação de crenças, que havemos depois também falar um pouquinho mais sobre ele. Obrigada por relembrares, mas para já ao mergulho eu acho que várias pessoas aqui já puseram muitos corações e muitos likes, acho que desperta curiosidade, é um tema que mexe muito cá dentro também comigo e por isso super grata de poder estar a apoiar, a tu trazeres, mas também certamente a ter muita transformação para mim, mais uma vez. Obrigada, Nicolai, e boa noite. Um beijinho para o Beijo, Brasil. Mônica. Beijo. Até Até breve. breve.